Neste exemplo, trataremos de um cálculo de extrema relevância que envolve a determinação da temperatura diabática de chama na queima de um combustível. No presente exemplo, tomaremos como referência a queima completa do gás natural composto 90% de CH4 e 10% de C2H6. Essa composição está simplificada, há normalmente hidrocarbonetos maiores presentes no gás natural, mas a abordagem considerando esses hidrocarbonetos será absolutamente análoga à que é apresentada aqui. As condições de queima são as de uso de um ar com 20 gramas por normal metro cúbico, sem enriquecimento e com um excesso de 5%. Inicialmente, desenvolveremos o balanço de massa, tomando como referência um normal metro cúbico do gás natural. Neste caso, o número de mols de CH4 é calculado tomando como referência esse 1 normal metro cúbico. Aqui temos multiplicando por 1000 para passar esse volume para normal litro, teor de CH4 dividido pelo volume do gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, volume molar do gás. Valores obtidos: 40,18 mols de CH4, 4,46 mols de C2H6. É importante salientar que esse cálculo de temperatura diabática é importantíssimo porque ele vai determinar qual que é o máximo valor de temperatura que pode ser alcançado na queima de um dado combustível. Essa temperatura depende do combustível em si, das condições de queima, excesso ou não de ar, e da composição do ar, em termos de sua umidade e de uso ou não de enriquecimento. Escrevendo as reações de combustão do gás, nós temos a combustão do CH4, consome 2 mol de O2, produz 1 de CO2 e 2 de água, e de modo análogo a de C2H6, consome 3,5 mol de O2, produz 2 de CO2 e 3 de água. Usando a estequiometria dessas reações, é possível determinar o número de mols de oxigênio estequiométrico, corresponde a 2 vezes o número de mols de CH4 e 7,5 do número de mols de C2H6. O valor obtido é de aproximadamente 96 mols. Como a condição de queima utiliza 5% de excesso, o número de mols de O2 que vai ser efetivamente utilizado corresponde a 100,78 mols. Para a determinação do volume de ar que vai conter aquele número de mols de oxigênio determinado anteriormente, nós temos algumas formas de desenvolver esse cálculo. Nessa daqui, utilizaremos inicialmente 1 normal metro cúbico de ar úmido como referência, determinaremos nele os números de mols de H2O, de oxigênio e nitrogênio. Então, seguindo o procedimento já visto em vídeos anteriores, o valor de umidade do ar é 20 gramas por normal metro cúbico, peso molecular da água 18, nós temos 1,11 mol de H2O para cada normal metro cúbico de ar úmido. Conhecendo essa umidade, nós podemos determinar o seu volume, descontar do volume de ar úmido e determinar o volume de ar seco. E no volume de ar seco, aplicar os teores de nitrogênio, 79%, e os teores de oxigênio, 21%, uma vez que não foi utilizado enriquecimento. Então, em cada normal metro cúbico de ar, além da umidade, nós temos 9,14 mols de oxigênio, 34,39 mols de nitrogênio. Como o número de mols de oxigênio que será necessário para a combustão é de 100,78, já considerando o excesso de oxigênio ou de ar, e cada normal metro cúbico de ar úmido contém 9,14 mols de O2, nós podemos determinar então o volume de ar que vai ser obtido através dessa razão, que equivale a aproximadamente 11 normal metros cúbicos de ar. Com esses valores, podemos determinar o número de mols de nitrogênio e de H2O que estão contidos nesse volume de ar que será consumido nas reações. Então, nós temos 379 mols de nitrogênio, 12,25 mols de H2O. Com os valores determinados anteriormente, nós podemos calcular o volume e a composição do gás produto. CO2 é gerado pela combustão do CH4 e do C2H6. Essas proporções aqui são as que aparecem na reação, na estequiometria da reação. Geraremos 49,11 mols de CO2. O nitrogênio é proveniente apenas do ar, 379,13. A água vem da contribuição do ar e daquelas parcelas que foram geradas pela combustão do CH4 e do C2H6, totalizando 106 mols, e o oxigênio que vai no gás produto corresponde ao que foi associado ao excesso,
que é o O2 que foi efetivamente fornecido, menos o que foi consumido, que é o estequiométrico, que equivale a 4,8 mols. Total de mols de gás, 539, volume correspondente nas condições normais de temperatura e pressão, aproximadamente 12 normais metros cúbicos. Com os resultados do balanço de massa, podemos iniciar o desenvolvimento do balanço térmico, cujo objetivo é determinar a temperatura diabática de chama. Nesse caso, o sistema a ser analisado é simplesmente a chama. Adotaremos a temperatura de referência de 298, faremos a escolha das reações, que nesse caso a escolha mais imediata é exatamente as reações de combustão do CH4 e C2H6. Posteriormente, faremos a listagem das entradas e saídas de calor para finalmente podermos calculá-las. As reações escolhidas são aquelas que já foram apresentadas no balanço de massa, corresponde à combustão do CH4 e combustão do C2H6. Ambas as reações são exotérmicas e vão representar entradas de calor para o processo. Usando a mesma representação esquemática que foi adotada em exemplos anteriores, nós temos aqui a temperatura de referência, no caso 298 Kelvin, gás natural e o ar, eles são utilizados nessa temperatura, portanto eles não têm nenhuma contribuição em termos de aporte de energia, nem de consumo de energia. Na temperatura de referência vão ser desenvolvidas as reações de combustão, que são exotérmicas, e teremos o aquecimento do gás produto de 298 até a temperatura diabática de chama, que é exatamente a incógnita do nosso exemplo. Listando então as entradas de calor, a única que vai estar presente nesse caso é o calor das reações exotérmicas, que corresponde à combustão dos componentes do gás natural. Já que é um cálculo de temperatura diabática de chama, isso significa dizer que não serão consideradas as perdas térmicas. A única saída de calor nesse processo vai ser o aquecimento do gás produto de 298 até a temperatura de chama, que é a incógnita. Procedendo finalmente aos cálculos das diferentes parcelas, nós temos inicialmente o calor proveniente da reação exotérmica, ou das reações exotérmicas, são determinados em função dos números de mols dos componentes dos gases, pelas respectivas entalpias de combustão do CH4 e do C2H6. Esses valores são negativos, nós não utilizamos o sinal, é apenas o valor absoluto deles. Recomendo que quem estiver acompanhando esse vídeo verifiquem esses números. Esse aqui é o calor para a combustão do CH4, formando CO2 e H2O gás. E esse aqui é a entalpia de combustão do C2H6, formando CO2 e H2O gás. Nesse caso, estamos considerando a formação de H2O gás, o que vai nos permitir, então, já ter o H2O na temperatura ambiente, na forma de vapor, para posteriormente aquecê-lo. O valor obtido é de cerca de 9.228 quilocalorias. Esse número costuma ser chamado na literatura de poder calorífico inferior do gás. Esse nome inferior se refere ao fato de estarmos considerando a formação de H2O gás. Quando consideramos a formação de H2O líquido, esse valor é chamado de poder calorífico superior. No caso, o poder calorífico inferior é o que tem mais relevância para nós, uma vez que nos processos metalúrgicos e siderúrgicos de forma específica, o gás vai ser gerado nessa forma de H2O gasoso. A expressão para o cálculo da parcela de aquecimento do gás produto consiste na contribuição de 4 parcelas correspondentes aos aquecimentos do CO2, nitrogênio, H2O e O2. Nesse caso, como a temperatura de chama não é conhecida, nós vamos multiplicar os respectivos números de mols pelas expressões das entalpias de aquecimento para cada um desses gases. Como no caso da reação exotérmica foi considerada a formação de H2O gás, nós utilizaremos a expressão de entalpia de aquecimento do H2O já na forma de vapor. Então, neste caso, nós vamos pegar os números de mols de cada um dos componentes e multiplicá-los pelas entalpias de aquecimento, nesse caso CO2, nitrogênio, vapor d'água e, finalmente, de oxigênio. Recomendo que vocês verifiquem essas expressões consultando as tabelas dos dados termodinâmicos para metalurgistas. Procedendo aos cálculos termo a termo, nós geramos essa equação que representa a quantidade de calor saindo proveniente do aquecimento dos gases e que fica expressa em função da temperatura
com um termo linear, um termo quadrático, um termo no inverso da temperatura e um termo constante. Igualando as entradas e saídas de calor, nós temos a parcela referente à combustão e a parcela referente ao aquecimento. Transpondo termos, nós podemos obter e escrever a equação final nessa forma genérica, que vai ter um termo linear em t, um termo t quadrático, termo a menos 1, um termo constante. Nós podemos dizer que essa aqui é uma representação de uma função da temperatura e que é igual a zero, e o objetivo vai ser determinar qual temperatura que satisfaz essa equação. Há diferentes alternativas para a solução da equação não linear apresentada no slide anterior. Um dos métodos mais utilizados é o método de Newton, que resolve uma equação geral expressa nessa forma, onde temos uma função de x igual a zero. No caso aqui, o x para nós vai ser a temperatura diabática. Esse método, a solução utilizando esse método, emprega a seguinte forma de recorrência. Nós temos x índice n mais 1 igual a x índice n, menos f de xn e f', que é a derivada de xn. Para entender o que essa equação está propondo aqui, sempre em métodos iterativos, que é o que vai ser utilizado para a solução dessa equação, nós precisamos de formular, usando uma linguagem mais simplificada, formular um chute inicial para a solução. Esse chute inicial seria uma proposição de um x índice n. O primeiro vai ser o x, esse índice n corresponde ao número equivalente da iteração. Então, quando estamos começando o processo iterativo, o n é igual a zero. Então, a primeira suposição vai ser o x índice n. Nós vamos calcular, a partir do valor desse chute inicial, o valor dessa função para esse argumento, que é o chute inicial, e o valor da derivada dessa função para esse menos valor que foi formulado aqui inicialmente. Então, utilizando essa equação, a gente obtém uma atualização no valor do x, que nesse caso vai ser uma nova temperatura. Esse processo vai sendo aplicado sucessivamente, elevando esse índice n. A partir do momento que fizemos a primeira iteração, nós temos o x índice 1, nós recalculamos a função com esse novo valor, a sua derivada, e utilizamos para determinar o x índice 2. À medida que vamos fazendo sucessivas interações, nós vamos constatando que os resultados vão convergindo para um valor que começa a variar cada vez menos. A gente estabelece um critério de parada, por exemplo, variação a partir da terceira casa decimal, nós consideramos que já temos uma precisão suficiente, uma acurácia suficiente para a nossa solução, podemos interromper, então, esse processo iterativo. Esse procedimento vai ser ilustrado graficamente no próximo slide e depois aplicado para determinar a solução daquela equação que foi obtida através do balanço térmico. Graficamente, nós temos a representação desse método de Newton, como exemplificado aqui. O y seria o f de x, está na ordenada, na abscissa o x. Imaginemos que a função f de x, y igual a f de x, seja representada por essa linha vermelha. Então, suponhamos que fizemos um chute inicial equivalente a esse x n. Este valor vai nos permitir determinar o valor da função para esse valor de x, e a inclinação desta função neste ponto é exatamente a tangente a esse valor. Nós prolongamos a tangente até ela interceptar o eixo do x. Lembrando o conceito de derivada, que é exatamente a inclinação de uma função num dado ponto, nós podemos verificar a validade dessa expressão. Ela é nada mais, nada menos que a partir do momento que nós utilizamos esse chute inicial, o valor da derivada e o valor da função neste ponto, a primeira iteração vai nos trazer a este valor que está aqui como raiz. Nós vemos que nós estamos nos aproximando sucessivamente da solução, que é exatamente o ponto onde a curva vermelha vai interceptar o eixo do x. Então, a primeira iteração nos traz para esse valor, que é um novo valor de x, no caso da temperatura. Reproduzimos o procedimento, fazemos mais uma nova iteração, ela já vai nos trazer para esse ponto aqui, e é fácil constatar que se repetirmos esse procedimento mais uma ou duas vezes, nós vamos estar suficientemente próximos da raiz da função, que vai ser a solução para o cálculo da temperatura diabática de chama.
Então, empregando este método, aqui está a equação resultante do balanço térmico, que nós podemos ver que é uma equação do tipo f de t igual a zero. Então, a função f de t é exatamente essa que está representada aqui. E usando conceitos do cálculo, nós podemos derivar essa função em relação a t. O termo linear vai virar uma constante. Esse termo quadrático, a hora que é derivado, esse 2 vai vir aqui para frente multiplicando essa constante. O termo quadrático vai virar um termo linear. E o termo em t vai ficar na forma de t a menos 2 e o seu sinal vai ser trocado. Na derivação, esse número aqui, como é uma constante, ele vai desaparecer. Então, nós vamos formular um chute inicial para x e desencadear o processo iterativo conforme será visto a seguir. A tabela aqui representa um sumário da aplicação do método de Newton para a solução da equação não linear que representa o balanço térmico. Foi formulado um chute inicial equivalente a 1000 Kelvin. Esse chute inicial, ao ser substituído na equação, ele vai gerar esse valor da função e, usando a equação anterior, nós podemos determinar também a derivada. Usando a fórmula de recorrência, que consiste em utilizar o chute que foi formulado e subtraí-lo da razão, do valor da função dividido pela sua derivada, nós geramos um novo valor para a temperatura. Esse novo valor é utilizado, então, para realizar a próxima iteração. Novamente calculamos o valor da função, o valor de sua derivada, geramos uma nova temperatura. É possível observar que inicialmente a temperatura do chute 1000 Kelvin, resultado da primeira iteração nos levou a uma temperatura de 2342, da segunda 2225. Usamos esse novo valor, recalculamos a função, a sua derivada, geramos uma terceira temperatura e vamos repetindo esse procedimento sucessivamente. O que nós vamos obtendo é que os valores da função vão gradativamente se aproximando de zero. A partir da quarta iteração, nós vemos que nós já zeramos essa função pelo menos com 3 casas decimais. E os valores das temperaturas calculadas pelas sucessivas iterações, eles deixam de alterar. Consequentemente, nós podemos afirmar que, para essas condições de queima, a temperatura diabática de chama em Kelvin corresponde a 2224,8 Kelvin. Um outro método iterativo mais simples, mas menos eficaz, é chamado método iterativo de ponto único, onde se utiliza a equação que foi gerada no balanço térmico e se explicita a temperatura usando um dos termos dessa equação. No caso da temperatura diabática de chama, é sempre conveniente explicitar o termo linear. Então, explicitando aquele termo linear na equação do balanço térmico, nós geramos essa equação. Sugiro que vocês verifiquem essa forma que está representada aqui. Novamente, como em todo método iterativo, é necessário formular um chute inicial. Nesse caso, o chute foi formulado 1500 Kelvin, e aí vamos proceder ao seguinte equacionamento. Usando o valor do chute inicial, nós jogamos esse valor de temperatura nessa equação e vamos obter uma nova temperatura. Essa nova temperatura vai ser sucessivamente substituída nessa equação, desencadeando novamente um processo iterativo. O resultado da primeira iteração é apresentado aqui. Quando se usa a temperatura de 1500 nessa equação, se gera uma nova temperatura equivalente a 2468,7. Essa nova temperatura é substituída sucessivamente nesta equação A e vamos atualizando os valores de temperatura que, mais uma vez, vão sucessivamente sofrendo variações cada vez menores até convergir para um valor que deixa de variar com um determinado número de casas decimais que especificamos como um critério de parada do processo iterativo. Repetindo o processo usando a temperatura obtida no slide anterior, nós vamos para uma nova temperatura de 2121 e após 10 iterações nós conseguimos variações de temperatura só na terceira casa decimal, correspondente ao mesmo valor que foi obtido utilizando o método de Newton. Você nota que nesse caso houve um número maior de iterações necessárias para a convergência, ou seja, o método de Newton é um método mais eficiente do que este método de iteração de pontos simples. Uma terceira alternativa para a solução da equação gerada pelo balanço térmico é empregar
uma planilha eletrônica, como no caso do Excel, que possui um recurso chamado Solver. Neste caso, o que temos que fazer é montar os coeficientes da equação, que vem do balanço térmico. Esses valores aqui são aqueles obtidos nos slides anteriores. Esse aqui é o termo linear, termo quadrático, termo T-1 e o termo independente. Essa função foi programada nessa célula e equacionada em função do conteúdo da célula B34, que é a temperatura que nós estamos querendo determinar. Então, o que se vai buscar utilizando o Solver é fazer essa célula zerar, variando a célula B34, que contém a temperatura de chama. No Excel, isso é feito da seguinte forma. A célula destino é a célula E34, que é onde está a função a ser zerada. Nós queremos fazer o valor dessa célula ficar igual a zero. E a célula que vai variar para conseguir alcançar esse valor de zero é exatamente a célula B34, onde está o valor da temperatura a ser determinada. Quando clicamos aqui em resolver, o Excel utiliza um método numérico, que pode ser também um método de Newton, e fornece diretamente o valor da temperatura diabática, equivalente a 2.224,8, que é o mesmo resultado obtido pelos métodos anteriores. É interessante salientar que essa função que é gerada, ela costuma ter mais de uma raiz, pode ter até 3 raízes. Entretanto, apenas uma dessas raízes vai ter significado físico, ou seja, quando se resolve essa equação, nós podemos encontrar raízes negativas, não tem significado físico, temperatura absoluta negativa, e temperaturas inferiores a 298, o que também não tem significado físico, uma vez que queimando um combustível, nós nunca vamos ter redução da temperatura abaixo da temperatura inicial das matérias-primas ou do gás que foi queimado.